eu sou Andrea Coelho e sou professor Luiz César da disciplina de Química Orgânica 2. E eu vou falar um pouco sobre a interconvenção de grupos funcionais. A interconvenção de grupos funcionais de alcenos, que eu vou falar, então, 3 grupos funcionais são muito importantes para os termos sintéticos, que são os compostos carbonílicos em geral, os álcools e os alcenos. Os alcenos, o craqueamento do petróleo gera alcenos, ou seja, devido aos derivados do petróleo, é uma matéria-prima muito disponível. A sua importância no caso, a dupla ligação dos alcenos tem grande facilidade de ser funcionalizada, principalmente em reações de oxidação via hidratação. Então, a gente tem reações de redução dos alcenos. Nessa primeira, a gente vai ter a hidrogenação catalítica, que é a reação na qual tem a transferência de 2 hidrogênios usando o hidrogênio molecular. E aí a gente vai ter, nessa hidrogenação catalítica, a heterogênea, que são 2 ou mais fases, e usa um catalisador sólido e o resto da reação como solvente. Então usamos em fase líquida. O catalisador não é dissolvido no solvente, por isso chamamos de heterogênea. Na homogênea é uma fase única, então o catalisador é solúvel no solvente orgânico. E aí a segunda tem a hidrogenação catalítica heterogênea, mais comum, Tem 2 ou mais fases. Então, os catalisadores são insolúveis no meio reacional. As reações ocorrem na superfície do catalisador. Os catalisadores mais utilizados são PDC, PtO2, Ni, RH, Ru, PdBaSO4, são absorvidos sobre carbono ou alumina, que são metais, principalmente metais de transição. São altamente estáveis e caros. E precisa de uma fonte de hidrogênio, que é o gás hidrogênio. Nas pressões, as hidrogenações típicas são conduzidas a pressões em torno de 1 atm e a temperatura ambiente. E não usar temperaturas tão altas porque o gás pode explodir. Sobre os metais comuns são o PD e o PT, pois são mais estáveis e mais eficazes em meios próticos. Etanol, metanol ou ácido acético como solventes, além de serem mais baratos relativamente. Outros metais utilizados como catalisadores: o níquel, H2 gerando no meio reacional. Não usa o hidrogênio gasoso, o H2 é gerado na própria reação. O NaOH reage com a liga de NiAl, formando o hidrogênio reacional. Os solventes mais utilizados são os ETOH e HOAC. São sensíveis a impurezas e empregados a temperatura ambiente. Esses 2 solventes são próticos. Agora a gente vai falar um pouco sobre indicações. A adição de hidrogênio a alcenos, alcinos e aromáticos. Olhando essa reação acima, tem a dupla, é adicionado 2 hidrogênios e o alceno é reduzido. Também pode ser reduzido o alcino, mas gasta 2 mols de alceno porque são 2 ligações pi que precisam ser reduzidas. No caso dos alcinos, podemos usar um catalisador envenenado, que é um catalisador que consegue reduzir parcialmente. Esse catalisador
tem paládio, mas também possui sulfato de bário, chumbo e uma quinolina. Essa combinação faz com que ele não consiga reduzir o alceno para hidrocarboneto, somente faz redução parcial, formando um alceno. Os dois hidrogênios entram no mesmo lado da dupla, formando apenas um alceno cis, uma possibilidade com esse catalisador Lindlar. Essa reação é chamada regioseletiva específica. Então, falando sobre reduzir o anel aromático, não consegue reduzir com paládio. Tem que usar catalisadores mais eficazes, que são mais caros. Além disso, usam pressões muito altas, pois devido à aromaticidade precisa de condições drásticas e 3 mols de hidrogênio. E aí obtém-se para que tenha um dos isômeros, preferencialmente cis ou trans, o que também pode ser reduzido, além dos alcenos e aromáticos. São os compostos carbonílicos. Agora falando sobre indicações da adição de hidrogênio em grupos funcionais insaturados, compostos carbonílicos, aldeídes, cetonas, cloreto de ácidos, ésteres, amidas, ácidos carboxílicos. O grupo carbonilo é bem menos reativo que os alcenos. Tem que usar pressões e temperaturas mais altas. O alceno sempre reduz antes que a carbonila, principalmente devido a baixas pressões, onde as carbonilas não conseguem reduzir. Uma indústria só usa hidrogenação catalítica também no caso de carbonilas, porque é uma reação mais limpa e o catalisador é reciclável. Além disso, consegue-se usar solventes baratos e o H2 é uma fonte limpa, razoavelmente barata e de fácil acesso. O único problema é o gás explodir. Os metais usados são os metais pesados, porém altamente estáveis. Agora falando sobre indicações hidrogenólise e eliminação do grupo funcional, a hidrogenólise é similar a uma substituição nucleofílica, mas não é muito comum. A reação elimina o grupo funcional, porém tem que estar ligado a um sistema insaturado. Não é uma hidrogenação comum, por isso consegue eliminar o grupo funcional. O único caso que não precisa estar ligado a um sistema insaturado para eliminar o grupo funcional é quando tem-se um halogênio. Grupo X, que é um ótimo grupo de saída. Agora falar um pouco sobre a regioquímica da reação. Normalmente, quando reduz uma dupla e ocorre a formação de dois isômeros, a adição é normalmente chamada de adição simples ou adição cis. Quer dizer que uma hidrogenação catalítica, os hidrogênios vão entrar sempre no mesmo lado da dupla, pois a dupla ligação é planar, ou seja, a ligação entre os carbonos é de 120 graus e a hibridização é de sp2. No caso do mecanismo de reação catalítica, os dois hidrogênios sempre entram do mesmo lado. Esse tipo de adição é que é chamado de adição cis. Produto sempre leva ao produto cis. Por isso, teoricamente, ela é uma reação regioseletiva. Nessa primeira imagem, a gente vê aqui, ambos os hidrogênios são adicionados normalmente na mesma face da dupla ligação. Essa adição é chamada de cis. Nessa segunda, outra possibilidade é a adição anti. Os hidrogênios são adicionados em faces opostas da dupla. Isso ocorre devido à isomerização. Agora falando um pouco sobre o mecanismo, olhando aí a imagem, a gente pode ver, que aqui, bombeia o catalisador com o hidrogênio molecular. Depois, quando o hidrogênio entra em contato com o catalisador, ele fica dissolvido na superfície do catalisador.
Pois na hora que a molécula do hidrogênio é absorvida, ele quebra essa ligação e os H2 ficam ligados diretamente e isoladamente ao catalisador. Então, o composto com dupla se aproxima do catalisador e o catalisador adsorve a dupla ligação, interagindo pelo elétron π. O catalisador aproxima o substrato dos reagentes, no caso o alcenos, que quer reduzir do hidrogênio. O alceno cede os elétrons π ao catalisador, ficando com ligações incompletas. Assim, os átomos de hidrogênio são transferidos para o carbono. Com isso, os hidrogênios são adicionados do mesmo lado. A ligação entre o carbono e o catalisador é desfeita e libera o composto reduzido. O composto só liga no catalisador se tiver dupla, quando ele é reduzido e se solta. Então, essa foi a minha videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso.